Paz do Senhor, irmãos. Eu estou impressionado que hoje de manhã, às 8h30 da manhã, teve um culto quase cheio igual está aqui agora. Então, significa uma coisa, que tem muita gente que está voltando para a igreja, né, que não vinha. Eu estou muito louvando ao Senhor, porque Deus, hoje de manhã, eu falei, Senhor, eu queria um culto hoje assim, com uma porção de milagres. Se você ainda não acostumou a pedir milagres diários do Senhor, aprenda esse princípio do Senhor, porque tem muita gente que no início da conversão, isso é normal, quando você se converte, Deus quer dar muitos milagres para você ficar assim, maravilhado com o Senhor, aprender com o Senhor, e depois Ele tira os milagres, para que você comece a voar sozinho, e Ele precisa que esse tempo didático que Ele faz é para que você cresça, tenha a ver com o crescimento do Senhor. E eu pedi um milagre hoje, eu falei, Senhor, me dá um milagre hoje. E Deus falou assim, eu vou te dar muito mais do que você está pedindo. O maná diário era uma coisa que tem a impressão que quando o povo recebeu o maná, que era uma comida, a Bíblia diz que a palavra maná no hebraico é manhu, que deu origem a maná, quer dizer, o que é isso? Eles viram descer o maná e perguntaram para Moisés, o que é isso? Então a palavra maná vem dessa expressão manhu. E eu tenho a impressão que na primeira semana, na segunda, talvez no primeiro mês, o povo ficava maravilhado, louvando a Deus, todo dia está vindo o meu maná, todo dia está vindo o meu maná, e quando chegava na sexta-feira, que era véspera do Shabá, né, na final da tarde começava o Shabá de sábado, aí tinha um segundo milagre. Qual que era? Ele não podia colher duas vezes, duas porções, você colhia a sua porção diária, isso já é um princípio, você colhia aquela porção diária porque eles dependiam do Senhor, e quando ele colhia duas vezes e guardava, no dia seguinte aquela que ele guardou para o outro dia estava podre. Mas chegava na sexta-feira, não, na sexta-feira não apodrecia, eles guardavam de sexta para sábado. Então, semanalmente eles iam vendo aquilo, né? E eles ficaram, a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos recebendo esse maná, até que quando eles chegaram na terra prometida, Deus falou assim, agora daqui para frente o pau vai comer. Assim que é a vida do crente, o crente novo, ele vai experimentando tanta coisa, depois ele fala, agora você vai ser testado e provado. E eu pedi isso hoje para Deus, e Deus me deu uma mensagem, e eu falei assim, eu queria ver um milagre. Cheguei aqui, abri o meu celular e vi que a pregação de manhã, que foi o pastor Júnior que pregou, falava sobre crescimento espiritual. E olha só a frase que eu pus aqui, a primeira frase que eu pus, que a minha pregação fala de libertação em Jesus Cristo. A minha primeira frase diz assim, a dinâmica da salvação ou da libertação leva ao crescimento espiritual. Não é um milagre, irmãos? Deus, eu não combinei nada, mas o Espírito Santo de Deus combinou, e Ele tem feito coisas nessa igreja que nós estamos assustados, porque nós pedimos isso. Então eu quero te dar um aviso aqui. Ele falou para mim que vai ter salvação hoje aqui. E a salvação, a expressão salvação, essa palavra do grego, que é soteria, por exemplo, estou vendo aqui o Márcio e a Marília, que são baianos, o Linsmar, que é baiano, quem nasce em Salvador é soteropolitano. Talvez muitos não saibam que esse nome, eles com certeza sabem. Soteropolitano é aquele que nasceu em Salvador, ou seja, da palavra soteria. E soteria tem os seguintes significados: libertação, além da salvação, né? Libertação, preservação, alegria. Não é possível você ver um crente que não seja alegre. Se ele é crente em Cristo Jesus, se ele nasceu de novo, se ele assinou no livro da vida a sua eternidade, ele não pode ficar triste, ele tem que ficar alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Resgate, provisão e bem-estar. Então esse pacote chamado soteria, ele vem de salvação, libertação, preservação, alegria, resgate, provisão e bem-estar.
Nós vamos hoje experimentar isso do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê nisso, experimente isso, porque Deus até o final, hoje nós vamos orar hoje aqui, e Deus vai fazer libertações em todas as áreas que você está precisando. Eu quero fazer uma pequena introdução para a gente chegar nisso, porque eu vou correr hoje, nós temos ceia, e nós temos que entender o que o Espírito quer falar conosco. Eu vou fazer uma introdução aqui para a gente chegar nisso. Capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 3, que fala da criação, né? Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Só para fazer uma pequena observação, se você observar a criação de Deus, ele não fala que houve noite e dia, ele fala que houve tarde e manhã. O ponto de vista de Deus é sempre da luz, ou do fim do dia, ou do começo do dia, mas nunca da noite. A noite, filosoficamente, Deus criou a luz e as trevas como as trevas é a ausência de luz. Então, quando você recebe o Espírito Santo de Deus dentro de você, declara com a sua boca e crê com o seu coração, e Jesus entra em você, entrou a luz em você. E não é possível que você é uma luz ambulante, entre num lugar que tem trevas e continue com trevas, porque na hora que você entrar, no lugar que você entrar, a luz desaparece, a treva. Amém? A luz, além de tudo, a luz é a fonte da vida. Sem a luz, Deus que criou as criaturas, sejam do reino vegetal, seja do reino animal, elas dependem da luz. Os vegetais, eles precisam de um processo chamado fotossíntese, que com a luz, ele produz energia que vai captar os sais minerais, as substâncias da fundação da terra. Eles precisam de energia para puxar aquilo, senão ele morre. E assim também o ser humano e os animais. Se você não toma sol nunca, você vai ter raquitismo, você vai ter diabetes, você vai ter osteoporose, vai ser doenças cardiovasculares, você vai ter diabetes, você vai ter câncer coloretal. Davi escreveu lá no livro de Salmo, no capítulo 27, versículo 1, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E finalmente Jesus falou lá no capítulo 10, versículo 10, a gente sabe até decora esse versículo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ponto e vírgula. Eu, Jesus disse, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, nós estamos aqui hoje para celebrar um culto ao Senhor. Todo domingo a gente celebra um culto ao Senhor. Aqui não é só um lugar de você aprender a palavra, não é só um lugar de você louvar a Deus, de você dar os dízimos e ofertas, não é aquele momento que você separa no domingo, mas esse aqui é um momento de celebração. Quem é o Rei da Glória aqui é o Senhor Jesus Cristo, e Ele está dizendo que Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Então eu estou aqui clamando hoje pelo Espírito, que nós tenhamos vida em abundância. Se há aqui alguém que está precisando, está necessitado de alguma coisa, Ele está presente aqui para nos dar. Amém? Feita essa introdução, eu quero agora citar por que eu fiquei maravilhado com a palavra que hoje Deus me deu. O trecho que o pastor Júnior escolheu para pregar está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. E eu vou ler agora o versículo 8 e 9 do 5, e ele leu do 12 aos 18. Então o Espírito vai falando, e Ele está falando comigo, com você. Se você depois quiser, esse culto da manhã está disponível na internet, você também assista, porque vai ser praticamente uma continuação. Ou ele começou lá, cronologicamente eu não sei o que o Espírito vai falar comigo, com você. Mas diz lá no 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: nós, porém, que somos do dia, então eu já falei que no dia que tem a luz, não é? Então nós somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação.
Paulo já usou uma figura dessa, quando você vai lá no livro de Efésios, no capítulo 6, ele também usa essa figura de um soldado que usava armadura. Mas aqui ele está dizendo que nós que somos do dia, nós que temos a luz andando dentro de nós precisamos de revestir a nossa alma com a fé e o amor. Esse amor é aquele amor de Deus, aquele amor que a palavra de Deus diz que é ágape, que é um amor que eu e você não somos capazes de amar, a não ser que Ele, que está dentro de mim e de você, te disponibilize esse amor. Ele protege a nossa alma. Agora, a nossa mente, a nossa cabeça, ela tem que ter uma esperança da salvação. Irmãos, se você vai lá no livro de Hebreus, não está aqui no texto, mas é só para a gente lembrar aqui. A definição de fé é a certeza ou o firme fundamento, tem outras traduções que falam, o firme fundamento no original grego, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Coisa que espera é esperança. Então, eu, na cabeça de um engenheiro, eu desenhei, a primeira vez que eu li isso aí, eu desenhei na minha Bíblia assim, um edifício, cheio de janelinha assim, e que a fundação chamava fé. E o edifício chamava esperança. Nunca mais você vai esquecer isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Então, se você está esperando uma salvação, uma libertação, eu quero te dar uma boa notícia. Hoje é o dia que Deus vai fazer isso. E Paulo está dizendo isso no versículo 9, ele continua, porque Deus não nos destinou para a ira, ou para o julgamento. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Ele não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E no 10 ele continua, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E finalmente no 11 ele diz, consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ele estava se referindo aos Tessalonicenses. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Apenas para que você compreenda o contexto dessa passagem, ele estava falando isso sobre o arrebatamento. Queria fazer aqui um parênteses e uma propaganda aqui, porque esqueceram de dar um aviso sobre o assunto de escatologia, que vai começar, não nessa segunda, na outra segunda, dia 11. Nós temos feito nas segundas-feiras, já tem 2 cursos, um na segunda-feira às 8 horas, presenciais, um dos casais, que é ministrado pelo Gustavo e a Xana, e o segundo que é o de caráter cristão, que é ministrado pela pastora, pela Quelita, pela mestra Quelita. E nós vamos começar um terceiro presencial, que é sobre escatologia, são 4 aulas que começam dia 11. Então, para que você possa desfrutar tanto do curso de casais, quanto do curso de caráter cristão, que são presenciais, você faça a sua inscrição para o curso do arrebatamento sobre escatologia, que eu vou começar a ministrar também às 8 horas, e é presencial, mas ele vai ser gravado. Por que você precisa fazer a inscrição? Porque com a inscrição você recebe um link com a gravação que vai ser feita, vai ter um vídeo, e recebe a apostila daquela aula daquele dia. Então você pode aproveitar, se está fazendo o curso de caráter cristão com a Quelita, continua, se está fazendo o curso de casais, continua, mas faça a inscrição, porque você vai ver no dia seguinte já disponível isso daí. Isso daí é importante, irmãos, porque eu fiz em fevereiro um curso que demorou umas 3 horas sobre escatologia, e eu dei uma atualizada nele, tirei algumas coisas que praticamente todo mundo já sabe, e estou colocando coisas novas, porque tem a velocidade das coisas que Deus está mostrando é tão grande. Por exemplo, em fevereiro, quando eu dei o curso, não tinha começado a guerra da Ucrânia com a Rússia. Então tem coisas muito novas que Deus está falando sobre esse assunto. Então não perca isso aí, fiz aí minha propaganda. Paulo começa então dizendo que nós somos do dia. Nós já falamos que a luz, ela é a ausência, as trevas é a ausência de luz. Então não é possível uma pessoa que está buscando o Senhor, que está chegando ao Senhor,
que ele seja preso, cativo, que ele seja oprimido, que ele seja triste, que tenha trevas escondidas. Trevas é coisa escondida, é coisa que está lá, de vícios, de qualquer coisa que você está precisando. Ah, mas então o crente não fica assim? Fica. E é por isso que nós estamos falando isso. Deus quer trazer uma libertação pura, desde aquele que ainda não conhece a Jesus, até aquele que é crente em Cristo Jesus, que tem o Espírito, mas o Espírito, quando ele convence você, ele não acusa, ele te convence. Você tem que dar um passo na direção da salvação, da libertação. Há um pacote, esse pacote da salvação é uma coisa completa, e nós estamos vendo isso aqui. E ele diz assim que no Salmo 36, versículo 9, ele diz que quem é a fonte da luz, pois em ti, Senhor, está o manancial da vida. Na tua luz nós vemos a luz. Na tua luz nós vemos a luz. A vida só existe com a presença da luz. Não é possível, eu estou falando até no ponto de vista biológico e físico, não é possível de existir vida sem luz. Amém? E a segunda parte do versículo 6 do capítulo 14 de João diz assim: eu sou o caminho, Jesus dizendo, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava respondendo uma pergunta de Tomé, que perguntou para ele: quem é o Senhor? Eu sou o caminho mostra a direção. A verdade pura, não é aquela verdade fake, aquela verdade relativa, aquela verdade fluida que nós estamos vendo nesses últimos tempos. Mas a verdade absoluta é Jesus e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só tem o caminho para chegar a Deus, é Jesus. A fé em Cristo Jesus e o seu amor nos garante o quê? Uma proteção nos ataques da nossa alma. Então, hoje de manhã mesmo eu levantei mais cedo do que normalmente eu levanto no domingo, mas como eu sabia, então deixei que o corpo pensasse que hoje fosse segunda-feira. Segunda-feira é o dia que eu acordo mais cedo, é aquele dia que o inimigo vai e ataca a mente, né? Eu gostava muito de sexta-feira. Sexta-feira é o dia que fechava o cartório às 4 horas. Então, o empresário tem que ter essas coisas. Então, a Bíblia diz que a fé em Jesus Cristo e esse amor é que protege a nossa mente. Então, o que aconteceu? Eu acordei hoje cedo assim e já comecei a me ver pensando como se fosse uma segunda-feira, e eu comecei: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aí eu falei: eu vou lá no culto hoje, vou ser alimentado, e cada vez mais que você vai se expondo à palavra, que você vai orando, né? O pastor Júnior hoje citou o exemplo de uma irmã que nós conhecemos aí pelo YouTube, que ela falou assim: bom, se a gente tem que dar o dízimo, eu vou dar o dízimo em oração do meu tempo. 24 horas, eu vou orar 2 horas e 24 minutos, só para você, não é 2h40, é 40% de 60 dá 24. Então, 2 horas e 24 minutos é o dízimo da sua oração. Eu pergunto aqui, não precisa responder, porque talvez nem eu levante a mão, se você ora 2 horas e 24 minutos todos os dias. Não é costume, mas se você passar a fazer isso, irmão, você vai ver uma diferença espiritual na sua vida, um crescimento espiritual, que você vai impactar o mundo. Amém? A segunda coisa que Paulo falou aqui, que a esperança da salvação, ela protege aonde? A nossa mente. Então, se você estiver passando com alguma coisa, lembre desse versículo. Você está protegido pela fé em Cristo Jesus e pelo amor dEle. O amor dEle é tão grande que Ele morreu por mim e por você. E pela esperança da salvação. Nesse trecho que Paulo falou aqui em 1 Tessalonicenses, ele está dizendo que Cristo é a nossa promessa de salvação. Então, nós precisamos aprender a confiar na palavra dEle. Se Ele é poderoso, e se Ele é a nossa promessa, e Ele é o manancial da vida, Ele é o manancial da luz, nós precisamos primeiro nascer de novo. E eu então aqui, talvez eu não conheço todos que estão aqui, mas talvez você não seja ainda, não tenha declarado com a sua boca, e nem crido com o seu coração, para você nascer de novo. Quando Jesus conversou com Nicodemos
Nicodemos era um conhecedor profundo da palavra. Então não é o fato de você frequentar a igreja, de você fazer cursos de teologia, não é o fato de você ainda achar que você é um crente porque você dá o dízimo, porque você está aqui, mas é o fato de você ter a certeza absoluta que você nasceu de novo na hora que você declarou com a sua boca e creu com o seu coração. Se você sair daqui hoje e morrer, for atropelado aqui, se você vai direto para o céu. Ou se tiver agora um fulminante ataque cardíaco, morrer aqui, vai direto. O crente é promovido quando morre, irmãos. Você percebe isso? É claro que a gente... Olha, irmãos, eu não sei lidar com morte. E um dia eu perguntei, mas senhor, eu sou um pastor. E um pastor normalmente tem que fazer tem que dar uma palavra de incentivo ou de consolação, melhor dizendo, num velório. Eu não gosto de falar, de me lidar com a morte, porque eu fui educado de que Deus é vida. Eu tenho olhado isso para a vida. Então, nós precisamos crer que a palavra de Deus é de salvação, é de libertação, é de trevas extintas. Então, se Mateus 21, 22 diz assim, eu vou só para a gente terminando aqui, diz assim: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, eu vou ler isso aqui de trás para frente. Eu vou receber aquilo que eu estou pedindo se eu crer que a palavra de Deus é fiel. Se eu pedir para o Senhor, que é o dono desse pacote de salvação, de libertação, de transformação, e Ele me der, e eu creio que Ele vai me dar, eu vou receber. É o que está escrito. Eu gosto de orar sobre a palavra quando eu vou fazer algum tipo de pedido para o Senhor. Se está escrito aqui, Senhor, o Senhor que é fiel, eu vou orar e eu vou crer. Amém? Deus está me fazendo mexer aqui, olhar para algumas pessoas, e Deus está falando, esse daqui precisa de uma libertação. Eu vou chamar você depois, tá bem? Colossenses 2:8, essa semana eu recebi um irmão que veio falar para mim sobre um vício. Ele não sei se ele está aqui, mas eu não vou citar o nome dele. Ele veio falar comigo, eu preciso fazer uma libertação, porque eu fumo. E eu já tentei largar de fumar e não consigo. Será que eu vou para o inferno se Deus vier me buscar hoje? Eu falei, não vai. Por que você está dizendo isso? Abra comigo lá no livro de Colossenses, capítulo 2, já está ali. Diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens ou conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Eu não estou aqui falando que aquele que fuma tem liberdade de fumar. O pastor Neil, lá do Rio de Janeiro, uma vez conversando com um amigo dele de infância, que era ateu, e ele contestando vocês são um hipócrita, você fumava não sei quantos cigarros por dia, você bebia não sei quanto, agora você, porque é pastor, não pode fazer isso? Ele falou, eu posso. Como eu posso? Você fuma também, você quer largar de fumar? Eu não consigo. Falei, mas eu consigo. Me dá um cigarro aí. Fumou um cigarro inteiro com ele. O cara ficou chocado, falou, agora eu vou jogar fora, não preciso mais. Me dá 1 litro de uísque aqui. Eu não vou tomar 1 litro, eu vou tomar uma dose com você. Tomou uma dose com ele. E agora, você consegue largar de fumar e de beber? Porque o Espírito que habita em mim, ele me arrancou essa prisão. Você não está livre ainda. Então, eu não estou dizendo que nós... Agora, por que o crente não deve fumar? Eu, quando larguei de fumar, quando eu me converti e larguei de fumar, ninguém me falou, crente não fuma, crente não bebe. Não, o Espírito falou comigo. E eu joguei fora aquilo, e foi um milagre que Deus fez, porque eu queria fumar, passei 5 dias tentando fumar e me deu ânsia de vômito. Então Deus quer libertar você e a mim. Então aqui está dizendo que, no versículo 9, porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fosse circuncidados, não com o intermédio das mãos. Ele estava falando para um judeu, mas no despojamento da carne
do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é a circuncisão de Cristo? Essa expressão, ela tem duas finalidades. Ela elimina o pecado e ela te lembra que você tem uma aliança com Deus. Então, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho já, imediatamente, perante o Senhor, eu tenho uma circuncisão, que Ele chamou de circuncisão de Cristo, que tem essa finalidade de eliminar o pecado. Você não é mais escravo do pecado. Se você quiser, você pode. Assim como aquele pastor falou, me dá um cigarro. O cigarro mata o corpo, o templo do Espírito Santo de Deus. É por isso que você não deve se exaltar naquilo que está te prejudicando. O versículo 12 ele continua: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Esse Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu gosto de repetir isso, porque essa é a maior verdade que tem na palavra de Deus. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, vocês não tinham aliança nenhuma, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava nas ordenanças, o qual nos era prejudicado. Nós já éramos condenados, irmãos. Você percebe isso? Se você não tem Cristo Jesus, você já está condenado. Você vai para o inferno, não tem outro lugar. E é aqui que está a palavra. Ele removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O diabo não tem mais nenhuma legalidade contra você. Aquele moço falou assim: eu fui num terreiro de macumba e fumei um cigarro, dediquei a uma entidade. O diabo, ele é legalista. Ele está te acusando todo o tempo que você é crente, já não sei quantos anos, e ele está te acusando disso. Então agora, eu lendo essa palavra aqui, você vai chegar para ele e vai dizer: olha, a nota promissória que eu tinha de dívida está cravada na cruz. O que você está me mostrando é um xerox dela, não vale nada. Percebe? É isso que essa palavra está dizendo. E nós temos um pacote de salvação em Cristo. E eu quero terminar aqui dizendo o que Jesus falou quando ele chegou na sinagoga, depois dele sair de Nazaré, ter começado o ministério dele em Cafarnaum, em outro lugar, lá em Caná da Galileia. Ele fez o primeiro milagre, depois ele foi juntando os discípulos, grande parte dos discípulos já estava com ele fez muitos milagres, chegou lá em Nazaré, onde ele foi criado, chegou essa notícia: aquele Jesus, filho do carpinteiro José, filho da Maria, que tem aqueles irmãos, tal, que nós conhecemos, ele está fazendo tantos milagres, está se dizendo que ele está começando, tem gente aí dizendo que ele é o Messias, que nós estávamos esperando. Então Jesus foi lá naquela sinagoga em Nazaré, que ele estava acostumado a ir todo sábado, e ele abriu capítulo 4, versículo 16 de Lucas. Só para aquele que não conhece muito sobre isso, os judeus, a partir do ano 175 a.C., eles criaram uma rotina de toda semana, eles liam 52 passagens da lei de Moisés, escolhida, que era o Parashat, e depois liam também 58 passagens dos profetas maiores. E nessas daí, estava lá, naquele dia, naquele tal dia, portanto eu posso até ousar dizer que nesse dia eu sei quando foi que ele falou isso, foi no mês de setembro, que é onde no Parashat lá implicava essa passagem do capítulo 61 do livro de Isaías. E ele abriu o livro e diz assim, a palavra de Deus no versículo 16: indo para Nazaré, onde fora criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Só podia ler o Parashat quem era um rabi ou quem era uma pessoa importante. Então, o ministro daquele dia, daquela semana, viu Jesus entrar e falou: vem aqui, leia você esse pedaço do rolo aqui. Ele foi ler o versículo 1 e leu metade do versículo 2. Se você pegar depois em casa e vai ler o segundo versículo de 61, ele fala do ano aceitável do Senhor, mas depois ele fala da tribulação.
E ele veio falar que ele era o tempo da graça e ainda não estava aqui para a ira. Por isso que Paulo falou isso lá no livro de Tessalonicenses, primeiro que nós lemos aqui. Nós não fomos ainda destinados para a ira, nós somos destinados para a salvação em Cristo Jesus. E ele abriu dizendo no versículo 17, e lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Olha o pacote da salvação que Deus está dando para mim e para você. Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar, ou seja, proclamar como um arauto, o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? O judeu tem na lei dele, no capítulo 25 do livro de Levíticos, o judeu tem, a cada 7 anos, ele faz um ano sabático. E 7 vezes 7 anos depois, no ano 49º, ele, no primeiro ano depois do 49º, portanto, no 50º ano, no ano 50, ele faz o jubileu. O que tinha no jubileu? Olha como é que era a lei de Israel naquele momento. Ele diz que os escravos eram libertos. As terras vendidas ou perdidas por dívida eram devolvidas para o seu dono original. Então imagina, eu vou comprar uma terra ou vou cobrar uma dívida de um credor meu que tem uma terra, vou penhorar a sua terra e vou tomar. Aí ele tem que parar e falar assim, mas espera aí, quanto tempo falta para chegar no ano do jubileu? Ah, falta só 5 anos. Então essa terra não vale muito, vale 10% do que ela valeria no primeiro ano dos 50 anos. Percebe isso? Então, e se você também tinha dívida, ela tinha que ser perdoada, não interessa quando foi que você fez. Jesus quando falou, ele veio para anunciar, primeiro, evangelizar, quer dizer, a palavra evangelizar é boa notícia. Boa notícia para quem? Para os pobres. Irmãos, o evangelho não é para pobre. O pobre, ele tem mais primazia do que o rico, porque o pobre, encerra nele as necessidades, ele tem carência. Ele tem carência de dinheiro, ele tem carência de médico, que ele não pode ter plano de saúde. Então, ele vai numa igreja esperando ser curado ali, porque o Espírito Santo de Deus está ali. Ele tem carência de tudo, ele tem carência de relacionamento, ele tem carência de tudo. O rico, primeira coisa que você faz, nós estamos aqui numa igreja de classe média, primeira coisa que você faz quando você fica doente, liga lá no plano, vamos marcar uma consulta. Primeira coisa que nós tínhamos que fazer é orar, Senhor, tira isso aí de mim. Irmão, quando entrou essa pandemia, eu comecei a orar muito assim, Senhor, eu tenho 70 anos e eu não posso deixar de interagir com as ovelhas. Eu quero abraçar as ovelhas, eu quero pastorear as ovelhas. E eu e a minha mulher, que somos dessa faixa de risco, até hoje não pegamos nada. Porque eu levanto de manhã e falo assim, Espírito Santo de Deus, me proteja. Agora, eu peguei uma gripe muito forte, aquela gripe H, não sei o que aí, quase que eu achei que eu estava com coronavírus, porque eu não orei. E um dia Deus falou assim, olha, por que você ora para a gripe, não ora para a gripe, mas ora para o Covid, mas não ora para a gripe? Gripe pode matar um velho. Deus falou isso comigo, velho não, Senhor, eu não estou velho ainda. Eu fiquei bravo com ele hoje. Então, evangelizar é contar aquele que é carente de alguma coisa, seja rico ou seja pobre. Ele veio para trazer libertação aos cativos e aos oprimidos, cativo de enfermidade no corpo, de vício na alma, opressão, pânico. Está cheio de crente com opressão, com pânico, com vício, complexo de inferioridade, complexos psicológicos. Deus quer libertar de tudo, irmãos. É um pacote que Ele deu. Restaurar os cegos, não somente no aspecto de deficiência visual, mas restaurar aquele que não tem visão, daquilo que não enxerga um palmo do que está acontecendo. Quando você vai analisar as coisas que estão acontecendo no mundo, essa divisão política, essa divisão psicológica, essa divisão, você não consegue definir o que é que você quer.
Jesus veio para restaurar a cada um de nós. Amém? Então eu quero fazer uma coisa que talvez eu nunca tenha feito aqui em 22 anos da igreja. Vou pedir para você baixar um pouco essa luz aqui. Todos aqueles que estão nesse hall aqui, ele veio evangelizar, contar boa notícia para aquele que é carente. Você precisa de alguma coisa? Se você não precisa de alguma coisa, nem precisa se manifestar. Mas se você precisa de alguma coisa, seja em qualquer uma dessas áreas que ele falou aqui. Você conhece a Jesus ainda como Senhor? Você não conhece ainda Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero pedir que você levante a mão e venha aqui à frente, que eu quero orar com você. Mas eu vou chamar todo mundo, porque senão a gente vai demorar muito. Eu quero acabar logo o assunto. Se você está com algum tipo de enfermidade, venha à sua frente. Ronaldo, por favor, venha aqui à frente, que eu quero orar por você, porque desde a hora que eu entrei aqui, Deus me viu você andando com essa muleta. Deus me fez lembrar do que você já me contou, que você toma morfina para você não aguentar essas dores. Vem aqui que Deus vai te libertar hoje. Eu creio. Se você tem algum tipo de vício, não precisa falar para mim não interessa. Vem aqui também, porque Deus quer libertar você. Se você tem algum tipo de falta de perdão, de relacionamento, de coisa que falta, que você não consegue se libertar, porque isso traz cativeiro. Se você está oprimido por algum tipo de atuação maligna, tem algum espírito que traz você raiva de alguma pessoa, que mesmo que você tenha razão de odiar uma pessoa porque ela te fez mal, vem aqui porque Deus quer te libertar. Amém, irmãos? Senhor, eu não sou nada, Pai. Eu sou apenas o seu filho, que estou fazendo uma oração ousada na sua presença, junto com todos esses irmãos que estão vindo aqui. Se não couber aqui, você fica de pé no seu lugar, pode ficar de pé no seu lugar. Senhor, nós estamos colocando cada uma das nossas vidas, a minha vida em primeiro lugar, porque a sua palavra diz que se nós cremos aquilo que nós estamos pedindo, o Senhor vai dar. E eu creio que o Senhor vai fazer isso hoje, Pai. Eu creio que o Senhor está fazendo coisas, já está fazendo, porque desde o momento que nós, como pastores dessa igreja, como líderes, começamos a clamar que o Senhor viesse trazer uma obra milagrosa do Espírito Santo de Deus para esse final dos tempos. Eu quero colocar as nossas vidas no seu altar, Pai, e clamar que cada um daqueles que estão carentes aqui, todos que estão aqui estão carentes de alguma coisa, Senhor. O Senhor veio para contar uma boa notícia, evangelizar é contar uma boa nova. E é com essa boa nova que eu estou em cima dessa palavra, que eu estou crendo que o Senhor vai trazer uma libertação para cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós que estamos cativos por algum tipo de vício, por algum tipo de demônio, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, todo espírito maligno, sai agora! No nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, que todo espírito maligno saia agora, em nome de Jesus. Se você está experimentando algum tipo de prisão na sua mente, eu creio que Deus vai fazer isso agora, no nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel. E eu não estou falando pelo meu poder, é o poder do Espírito Santo de Deus, é o poder, Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali estaria, e eu creio que Ele está aqui agora, assim como Ele fez, e eu estou colocando a mão na cabeça de cada um de vocês, em Jesus Cristo, e vocês vão ser libertos, eu creio, amém? Creia nisso. Pai, eu quero colocar agora um outro assunto, Pai. Cada um de nós que veio aqui, estamos crendo. Ronaldo, creia nisso, viu? Creia que Deus pode fazer coisas tremendas. A minha conversão, Ronaldo, foi em cima de uma cura milagrosa da minha filha, e todos que me conhecem ou que não conhecem ainda, vai ler o livrinho lá que a minha esposa escreveu. Deus
trouxe para um engenheiro que pensa como 2 mais 2 tem que ser 4. Não era lógico na minha cabeça curar uma doença que o médico falou que era incurável, que decretou que quando ela tivesse de 10 a 12 anos ela teria que morrer, porque ninguém pode ficar sem dormir. E ela ficou 4 anos e meio desde quando nasceu sem dormir. A nossa vida já era uma tragédia. Deus restaurou, Deus fez um milagre me convertendo, Deus restaurou o meu casamento com a minha mulher, Deus trouxe uma cura completa. E essa menina, um dia olhou para Raquel, ela já estava curada, tinha talvez 7 ou 8 anos, não lembro mais. Ela falou assim, a Raquel ia fazer uma operação, tinha que tirar um tumor, uma bola assim, parecia uma bola de ping-pong, o exame mostrava isso. E nós estávamos em casa lá no sítio, orando, e ela falou assim, você está chorando por quê? Eu vou operar terça-feira, isso era um domingo. E ela falou assim, mas vocês não me contaram que Deus me curou de uma doença incurável? Nós ficamos impactados com a fé daquela menina. E eu fiquei com vergonha, eu falei assim, por que você não ora pela mamãe? E ela orou, uma oração simples de uma criança. Senhor, assim como o Senhor tirou a minha doença, tira essa bola dela. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, não preciso ficar fazendo muito discurso, não. Faça uma oração desse tipo, crendo no coração, porque Ele vai dar. Seja qual tipo de enfermidade, ou qual tipo de cativeiro, qual tipo de opressão que você tem. Aqueles que estão nos assistindo também façam isso, porque Deus é o mesmo Deus ontem, hoje, e nós estamos chegando no final dos tempos, e Ele quer transformar a sua vida. E quando chegou na terça-feira, o médico, antes de abrir a barriga dela, fez um outro exame, e chegou para ela e falou assim, você teve um sangramento, o que foi que houve? Não, nada, porque não tem nada aqui. Não há nenhuma enfermidade, nem essa que foram decretadas para o Ronaldo, que não possa sair. E eu estou falando isso ousadamente em nome de Jesus Cristo. E eu creio que nós vamos fazer isso porque Deus, nós vamos ver com os nossos olhos, porque Deus é bom, Deus é fiel. E o tempo que já passou, já acabou. Em nome de Jesus. Pode sentar, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Irmãos, aqueles que não receberam o elemento, nós vamos fazer a hora da ceia agora. Quem não recebeu, levante a mão, que eles vão entregar para vocês. E a palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo falando àquela igreja sobre a ceia, ele diz assim, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também a cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes e em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Tome posse dessa oração hoje, viu, irmãos? Vocês deram um passo mais importante da vida de vocês. O Espírito Santo de Deus tem falado com essa igreja, que Ele vai trazer milagres cabeludos, como eu gosto de dizer. Milagres que louvam o nome do Senhor. Você precisa só fazer uma coisa, irmãos, é crer. O versículo foi muito claro. Se você pedir crendo, você vai receber, porque Deus é fiel. Você pode chegar para Deus e falar, Senhor, eu creio, por que eu ainda não recebi? O Senhor, Ele trouxe um pacote de salvação para nos libertar completamente do cativeiro, da opressão, da enfermidade, tudo aquilo que é das trevas. Nós somos do dia, nós somos da luz, habita em nós o Espírito Santo de Deus.
E se aquele que estava aqui ainda, que não tinha certeza e que fez essa oração, crendo com a sua, e declarando com a sua boca, crendo com o coração e declarando com a sua boca, ele já está com a luz de Cristo hoje. O Espírito é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ao terceiro dia. É o mesmo Espírito que fez com que o Jesus, como homem, mandasse Lázaro sair no quarto dia de morte, e recriou aquele Lázaro. É o mesmo Espírito que habita em mim e em você. Portanto, o que eu falei aqui hoje, o que você creu no coração e falou na sua oração, vem dele, não tem nada a ver comigo nem com você. Versículo 8 do capítulo 24 de Salmo diz: quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? É o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Muito obrigado, Senhor, já te agradeço de antemão por tantas bênçãos que o Senhor já nos deu, Pai. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo de Deus possa estar conosco hoje e para sempre. Vão na paz, irmãos. Deus abençoe.